Oi, gente! Tava aqui me preparando pra gravar um vídeo pra vocês. E aí, parei e pensei assim, por que não mostrar o processo criativo desde o começo? Então, hoje, ao invés de a gente fazer aquele passo a passo clássico com todas as partes já cortadas, tudo bonitinho e tal, eu vou mostrar pra vocês desde o comecinho, desde cortando o tecido e fazendo molde aqui, né? Porque eu fiz a base dele só, foi o que eu adiantei, mas eu vou falar sobre ele depois. E eu acho que vai ser super bacana compartilhar isso com vocês, porque aqui no YouTube eu nunca trouxe essa parte de mostrar desde o comecinho como que eu penso as minhas peças, como que eu faço a modelagem e tudo mais. E talvez possa ajudar vocês na criação das suas próprias peças, né, além da que eu vou ensinar hoje. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Não tenho a peça pronta pra mostrar agora, a gente só vai saber no final do vídeo se deu certo. Espero que dê, vai ficar tudo bonitinho. E o nosso vídeo de hoje é feito com o apoio da ADB Acessórios para Patchwork. Então, vários materiais que vocês vão me ver usando no vídeo de hoje, como o cortador, a tábua de corte que tá aqui na minha mesa, aquele ferrinho roxo lindo que apareceu num dos meus últimos vídeos, também é tudo lá da ADB. E eles disponibilizaram um cupom especial para as seguidoras aqui no canal. É só você usar o cupom ARTEDAB na hora de finalizar suas compras que você ganha um descontinho. E agora, bora pro nosso vídeo. Então, gente, o que eu tô querendo fazer? Eu vi umas bolsas no Pinterest que elas têm tipo um formatinho de meia-lua, assim, e eu achei super bacana. Eu vi vários tipos de bolsas com esse mesmo formato. Eu tava com muita vontade de fazer uma, mas eu também queria que fosse uma bolsa leve e fácil de costurar, porque eu queria que fosse uma coisa assim, ah, nossa, eu costurei em meia hora, sabe? Então, é isso que eu tô propondo a gente fazer hoje. Eu fiz o molde base, como eu falei pra vocês. Como ela tem esse formato de meia-lua, eu fui lá e peguei o meu papel aqui, planejei o tamanho mais ou menos que eu queria da minha bolsa, e aí eu cortei ela como se fosse um U bem longo aqui embaixo, olha. E aí, essa partezinha aqui, ó, que tem uma pontinha, vocês vão conseguir ver, eu fiz ela pra encaixar o meu zíper, porque a minha intenção é que o meu zíper fique assim, ó, tipo, o zíper vai descer, sabe? Ah, é meio esquisito explicar no papel, mas eu juro que na hora que a gente estiver costurando vai fazer sentido. E aí, é mais ou menos assim que funciona o meu processo para a criação das peças. E a dica que eu dou é, se você viu uma foto ou se você imaginou a sua peça, o que você vai fazer primeiro é desmembrar ela, sabe? Então você vai olhar para sua peça e vai pensar quais são as partes importantes que tem nessa peça. Pra dar um exemplo mais prático, deixa eu pegar uma peça que tá pronta aqui, ó. Por exemplo, tenho essa minha necessaire aqui. Se eu for desmembrar ela, eu vou imaginar que tem essa parte da frente, tem uma parte das costas, que é igual a da frente, então essa parte aqui eu tenho que fazer a modelagem, e tem essa parte aqui do meu contorno. E pra tudo vai ser assim, então pra essa minha bolsa não vai ser diferente. A minha intenção é que ela tenha essa parte aqui como corpo principal, e eu também vou colocar uma tira aqui na base, sabe? Então, eu tô planejando que seja uma tira com uns 6 centímetros mais ou menos, que eu acho que depois que a gente costurar vai ficar bom. Então essa minha tira, ela vai passar aqui na base toda desse meu molde. E como a minha peça é razoavelmente simples, é isso que eu vou planejar pra ela. Aí, claro, se você quiser acrescentar um bolso ou colocar qualquer coisa dentro da sua peça, você já vai pensar nessa hora pra você também poder modelar. Por exemplo, se eu quisesse colocar um bolso dentro da minha peça, eu podia pegar o meu molde e já delimitar aqui, ó. Tipo, eu quero que seja um molde reto ou um molde que tenha uma divisória no meio só. Então você pode já ver a medida que tem aqui no seu molde, já faz a linha aqui pra marcação desse bolso. Ou você pode fazer aquele bolso que é deslocado, né? Você só vai inserir no tecido de forro. Você também já pode planejar o tamanho dele em cima do seu molde antes de começar até cortar a peça. E aí, para a estrutura da minha peça, e pensar os materiais também é importante nessa hora da modelagem, porque a minha ideia é que essa minha peça não tenha manta. Então, para não usar o tricoline, que é um tecido que é mais levinho, e eu acho que ele não tem um caimento tão bonito quando a gente faz só com ele, sozinho, eu vou usar brim para fazer a minha peça, porque o brim é um pouco mais pesado, ele tem uma textura também, então eu acho que fica muito bacana para fazer bolsa. Aí eu vou usar o brim tanto na parte externa, que eu decidi usar esse quadriculado preto e branco aqui, e pra parte do forro eu vou usar esse verde. O verde ele é até um pouco mais grosso, e isso é bom pra minha peça, porque vai ajudar a dar o peso que ela precisa. Mas se você quiser fazer no tricoline, eu sugiro que coloque uma entretela,
ou alguma coisa assim. A manta eu acho que vai acabar tirando um pouco do formato que eu quero pra minha bolsa. Porque eu quero que ela fique realmente molinha, sabe? Eu não quero que ela fique uma peça com uma super estrutura. Tipo, eu não quero que ela fique paradinha assim, sabe? Eu quero que ela fique só com o caimento do tecido, mas eu também não quero que ela fique tão mole. Não sei se eu consegui explicar bem, mas é mais ou menos isso. Então, gente, para essa modelagem inicial, como eu falei, eu fiz aqui a forma da meia-lua, como eu queria na minha peça, e esse cantinho eu acrescentei para ser a curvinha do meu zíper. E esses são os planejamentos que a gente vai fazendo no molde. Falando muito superficialmente aqui, é isso que a gente vai pensar no início. A primeira coisa que você precisa definir é o tamanho que você quer que a sua peça tenha. Eu queria que fosse uma bolsa que não fosse muito grande, mas que também não fosse muito pequenininha, porque eu quero que caiba aqui, de repente, uma carteira, um celular e mais alguma garrafinha d'água, alguma coisa assim. Então, esse aqui foi um tamanho que eu achei que ficou legal pra minha peça. Isso você já pode ver no seu molde. E as margens de costura que eu costumo pensar na minha peça é de meio centímetro, porque essa é a margem da minha máquina. Então isso você acrescenta já na sua modelagem também. E aí a gente vai pensar quantas vezes a gente vai precisar cortar o nosso molde. Por exemplo, aqui essa parte vai ser frente e vai ser costas da minha peça. Então eu preciso cortar duas partes dela no tecido principal e duas partes dela no meu tecido de forro. A parte que vai contornar aqui, que vai ser uma tira reta, eu não fiz o molde dela, mas depois eu vou cortar livre aqui. E então não precisei fazer molde. A parte reta eu vou precisar cortar só uma vez no tecido externo e uma vez no meu tecido de forro. Agora o que eu vou fazer aqui vai ser riscar esse meu molde. Então eu vou pegar a caneta e vou riscar aqui em volta e vou cortar com a tesoura mesmo. Cortei aqui minha primeira parte, agora eu vou cortar esse mesmo formato lá no meu forro. Ah, e também uma coisa que eu esqueci de dizer, mas é importante. Aqui eu tô cortando a minha peça já no meu tecido, o tecido final que eu vou usar, né, nela, porque eu acho que mesmo se alguma coisa der errado, não vai dar muito errado e é algo que eu consigo corrigir. Então, assim, se você estiver fazendo uma peça que você tá muito na dúvida sobre o corte, sobre o encaixe ou qualquer coisa assim, eu sugiro que você faça ela primeiro no TNT, só pra testar a modelagem. Você não precisa colocar zíper, não precisa colocar nada. Por exemplo, a minha tem um encaixe aqui na base. Se eu tivesse muito na dúvida de que esse encaixe iria dar certo, o que eu faria era cortar pelo menos a metade, aqui ó, você não precisa nem cortar o molde inteiro, pode cortar só a metade e fazer só a parte da lateral aqui pra você ver se vai funcionar do jeito que você quer. Eu não tenho nenhum exemplo agora, mas funciona super bem se você pegar ali um pedacinho de TNT ou qualquer material barato que você tenha, só costura pra ver se vai bater o encaixe, que aí quando você for passar pro seu material final, você não vai perder material, não vai estragar nem nada. Agora, pra fazer essa parte da base aqui que eu falei, eu vou pegar a minha bela fita métrica, e aí você pode ou dobrar seu molde aqui no meio, porque fica mais fácil, ou pode medir ele inteiro também, mas assim fica bem mais prático. Então eu vou encostar minha fita métrica, ó, aonde vai pegar esse fundo. Essa parte reta aqui não precisa, porque vai ser aonde eu vou costurar depois, porque o zíper vai estar aqui e a parte do fundo vai estar aqui, e essa parte vai ser como se fosse uma caixinha de leite, assim, da minha peça. Então eu vou medir só essa base aqui de baixo, pode vir com a fita, ó. Aqui o meu deu 28 centímetros e meio, mais ou menos. Mas, pra garantir que não vai faltar nada, eu vou cortar uma tira com 60 centímetros. Vou cortar com 60 porque aqui eu medi só a metade, então eu vou precisar cortar duplicado porque aqui tem duas partes, tá? Então, a minha tira vai ter 60 e como eu comentei antes, eu quero fazer com 6 de largura. Então, vai ser essa tira que eu vou cortar pra poder fazer a base aqui da minha peça. Materiais cortados aqui, belíssimos. E agora que eu já tenho as minhas duas bases, eu tenho a estrutura da minha peça inteira. Então agora eu vou precisar pensar o que mais eu preciso para fazer essa peça. Então eu sei que aqui no topo vai um zíper, então fui lá e cortei o meu zíper maior do que essa medida aqui do topo. Aí você vai precisar de cursor para esse zíper. E como é uma bolsa, eu também vou precisar de alças. Então basicamente é isso que eu preciso para montagem da minha peça.
E eu também cortei essa alça mais fina aqui, vermelha, que eu quero fazer uma gracinha com ela, mas não sei se vai dar certo. Depois eu vejo conforme eu for costurando. E é isso, gente. Aí agora eu vou poder começar a montagem da minha peça. E aí, eu sempre falo pra gente começar pelo que é fácil. Então, eu vou primeiro costurar o zíper da minha peça, que é a parte mais simples. Então, pra fazer isso, vou pegar, ó, o meu zíper, ele vai ficar aqui no meio. Então, eu vou precisar costurar o meu zíper aqui. Vou colocar ele virado direito com direito, passo uma costura, depois eu venho com o meu tecido de forro, sobreponho aqui, passo mais uma costura, viro e rebato. Do outro lado, a mesma coisa. Só que antes de começar a costurar, eu vou levar essas peças pro ferro, porque o meu brim tá bem amassado aqui, e eu fico meio irritada com peça amassada. Então, a primeira parte é levar pro ferro. É bom também você dar uma esticada na sua peça, assim, sempre antes de começar a costurar, porque aí a gente consegue ver se a gente cortou o molde certinho, se tem que refilar alguma coisa, e na hora de encaixar vai ficar melhor também. Ai, gente, teve um monte de comentário do outro vídeo que eu fiz, que eu tava passando coisa, com esse meu spray aqui. E ele não tem nada demais, é só água misturada com amaciante e álcool. Então eu uso ele pra passar os tecidos, porque daí eu acho que fica mais fácil, às vezes, de tirar algum amassadinho e tal, quando a gente umedece o tecido. Prontinho, zíper costurado. Agora o que eu vou fazer vai ser dobrar minha peça aqui ao meio. E eu vou marcar o centro aqui dessa parte gordinha de baixo. Então marca dos dois lados. E aí o nosso fundo, a gente também vai marcar o meio. E a gente vai começar a posicionar ele do centro em direção às bordas. E a gente vai costurar esse tecido do fundo até essa parte reta. Então, essa parte aqui, ó, que tá junto com o zíper, ela vai ficar sem o tecido só vai até esta pontinha aqui. Então, encontrei aqui, ó, os dois piques e aqui eu separei também, tá? Então, aqui tá só a parte de fora, a gente vai jogar o tecido de forro pro outro lado. E aí, eu vou começar a encontrar. Então, eu vou fazer essa curva aqui, ó, de baixo, junto com esse meu tecido da faixa que é a base da minha peça. E eu gosto de costurar da seguinte forma: eu começo do centro e vou em direção à borda. Então eu vou do meio até o final aqui, aí depois eu vou virar pro outro lado e vou costurar do meio até a outra borda, que eu acho que assim fica mais fácil de distribuir o meu tecido e dele ficar certo dos dois lados. E depois que eu fizer isso nessa parte, eu vou juntar esse centro lá com a outra parte que tá do outro lado do zíper, tá? Então a gente vai formar aqui essa base junto com as duas partes externas. O tecido de forro, eu repito a mesma coisa. Lembra que eu falei que eu ia cortar maior? Exatamente para sobrar aqui, ó. Porque se eu tivesse cortado menor ou bem no limite da medida que eu tirei, talvez faltasse e eu preciso desse pedacinho aqui. Mesmo que ele sobre, depois a gente refila, eu preciso que ele chegue até o finalzinho. Então, como eu falei, ó, costurei um lado, agora eu vou encontrar o segundo aqui e vou costurar do mesmo jeito. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu tecido de forro, a única diferença é que eu vou deixar uma abertura para desvirar aqui na parte da base.
Mas também, se você passar essa costura, depois dá pra só abrir o pedacinho por onde a gente vai desvirar a peça, não tem problema. Bom, gente, parece que tá dando certo aqui a nossa peça. Consegui o formato que eu queria com a base, então é mais ou menos assim que ela vai ficar, olha. E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou costurar essa parte aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vai ser aonde eu vou fechar o meu forro. Então ele vai formar uma caixinha de leite, como eu comentei com vocês antes, mas não é bem isso. Na verdade, a gente vai só embutir, tipo, o tecido de forro, o zíper e a parte externa. Mas antes de fechar, eu preciso fazer o quê? Inserir os meus cursores, que eu ainda não coloquei, e também vou colocar as ferragens. E aí, como eu quero que seja uma peça que é mais tipo streetwear, assim, eu decidi usar esses negocinhos aqui, ó, de plástico, ao invés de usar o de metal, que eu acho que vai trazer ainda mais a cara que eu quero pra minha peça. Então, pra fazer isso, eu vou inserir aqui, ó, a minha alça. Eu vou cortar 6 centímetros dela, que é o que eu normalmente corto pra fazer esse porta-alça aqui. Então, eu vou colocar dentro do meu encaixe aqui. Ó, a gente pode passar uma costura pertinho aqui da peça, se quiser. Eu normalmente não passo, eu deixo ela assim mesmo, então eu vou cortar. E aí eu vou encaixar junto aqui do zíper. Mas antes de colocar essas alças, eu vou passar o cursor. Aí depois que eu colocar a alça, eu vou passar a costura reta aqui, ó, fechando tudo isso. E aí a gente já pode desvirar a peça aqui pelo buraquinho do forro. E assim, gente, eu tô querendo muito usar a minha alça vermelha, porque eu acho que vai dar uma composição legal pra bolsa. Então, depois de ficar pensando um tempão, eu decidi colocar ela dobrada, assim, ó, no meio. Vou encaixar ela aqui junto com a minha alça, só que virada pra parte da base. Então a alça tá junto com o zíper e essa alça aqui vai ser junto com a parte retinha aqui de baixo. Se ficar ruim, eu abro e descosturo e tiro ela, pronto. Decidi testar pra ver se funcionava. Do outro ladinho, gente, é só a alça e aí a gente passa a costura reta aqui. Chegou a hora da verdade, hein? Agora a gente vai desvirar a nossa peça e descobrir se funcionou. Aqui, ó, a lateral vai ficar desse jeito, tecido de forro aqui embaixo, tecido principal aqui em cima. A gente junta tudo e fecha tudo junto. Espero, eu não filmei na máquina, mas eu acho que fica fácil de fazer isso aqui. E aí, pra desvirar, é só ir pra aquele buraquinho que a gente deixou no tecido de forro. E o meu amigo cachorro começou a latir agora, gente, desculpa. Aê! Ai, gente, olha que bonitinha, funcionou super bem. Eu até que gostei da alça vermelha, acho que eu vou deixar ela penduradinha aqui mesmo. Ela não tem nenhuma função ali, mas é só pra ela dar um tchan de cor na bolsa mesmo. Agora eu vou fazer a minha alça lateral. Ah, eu gostei muito do formato dela, olha só. É esse efeito que eu queria que desse o tecido, sabe? Quando eu falei que eu não queria colocar manta pra ele não ficar muito duro. Então é bem essa jogadinha aqui que eu queria que tivesse. Ah, eu tô muito feliz com o resultado. Galera, até troquei de roupa aqui pra mostrar o resultado final da nossa bolsa, porque eu fiquei muito feliz com esse resultado. Ela ficou assim, olha só. Fiz uma alça aqui com regulagem, mas é uma alça super simples que eu até já ensinei aqui no canal. Então, se você jogar aí no YouTube a alça arte da B, com certeza vai aparecer. As medidas, o molde, etc, vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. E aí, eu achei legal que dá pra usar assim, ó, como uma bolsinha lateral. Dá pra usar ela aqui na frente do corpo também, aí fica parecendo uma daquelas pochetes moderninhas, sabe? E também, eu acho que se eu tivesse feito a alça mais curta, tipo, sei lá, assim, ó, daria pra usar ela como uma bolsa baguete, sabe? Então, super multiuso a nossa bolsinha. Ela ficou com um formatinho parecendo um biscoitinho da sorte. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Não é sempre que eu consigo fazer, né, mostrando todo o processo, assim, desde o começo. Mas eu acho importante trazer pra vocês verem como que é que eu crio as peças aqui e como que elas chegam até vocês.
E pra quem tá começando na costura, eu queria dar uma dica, se você tá afim de começar a criar seus próprios moldes, que é começar a observar as peças que você tá costurando. Então, se você já pega um molde pronto na internet, olha pra esse molde e pensa nas possibilidades dele. Porque conforme a gente vai aprendendo como as coisas funcionam, a gente consegue desenvolver as nossas próprias peças. Tanto que foi assim que eu comecei, né? Eu era super curiosa de como fazer os meus próprios moldes, como chegar em tamanho e tal. E não tinha praticamente nenhum conteúdo sobre isso na internet, tanto que eu procurei muito e não achei. E aí eu comecei a testar algumas coisas, que era ir alterando moldes que eu já tinha. Então eu pegava, olhava pra ele e pensava, ah, beleza, isso aqui é uma caixinha de leite, dá pra costurar assim, dá pra costurar assado. Então observe as coisas que você tá fazendo pra você poder alterar, porque muitas vezes uma necessaire pode virar uma bolsa, ou pode virar uma outra coisa, você pode aumentar o tamanho. Então vá adaptando as peças conforme a sua necessidade, mexa bastante no molde. Eu não me importo, sabe, que as pessoas peguem as peças aqui do canal e transformem em outra coisa. Na verdade, eu adoro quando isso acontece, eu acho incrível, porque às vezes as pessoas acrescentam coisas que eu nem sequer tinha imaginado, e essa troca de experiência é muito bacana. Então, fiquem atentos ao que você tá fazendo pra você poder também criar suas próprias peças, criar o seu próprio portfólio. Isso é sempre muito legal, pra gente não precisar ficar preso, sabe, naquilo de ah, não, eu só tenho essa opção que é a que tá disponível no YouTube. Você não precisa, você pode arriscar e criar suas próprias coisas. E essa é a mensagem que eu queria passar com esse vídeo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa bolsa, o que vocês fariam de diferente, ou se tem alguma coisa que vocês gostariam de alterar nela, porque eu sempre gosto de saber. E um beijão, obrigada por me acompanhar aqui e até a próxima. Tchau, tchau!